Bom dia, prezadas espectadoras e prezados espectadores de mais uma edição do Jornal Alternativo na TV Pax. Como sempre, vou entrevistar um terapeuta que vai falar muitas coisas interessantes e importantes para nós conhecermos, que é o Miguel Filiage. Inicialmente eu vou contar só uma historinha, que hoje eu tive um início de manhã muito gostoso, porque a minha filha me convidou para tomar um café da manhã com ela numa padaria. Eu achei interessante para conversar um pouquinho com ela, e achei muito mais interessante porque ela levou o filho dela, o meu netinho, que tem 1 ano e 8 meses. E a padaria é interessante porque tem um local de brincadeiras para as crianças. É uma padaria, um restaurante também. Então, eu vi o netinho brincar, brinquei um pouco com ele, conversamos um pouquinho. Ele é novinho, mas já sabe falar bastante coisa. E como eu sou super fã de crianças, eu gostei muito. E eu vou também para, além de me divertir com a entrevista, eu vou falar um pouquinho de uma coisa que eu gosto muito, desse livro da Carmen Ballesteros, que ela canaliza as mensagens do mestre Saint-Germain, a quem eu respeito muito também. E eu acho muito interessante esse ensinamento. Diariamente, mentalize uma brilhante chama violeta na forma de espiral, envolvendo todo o seu corpo físico. Faça essa chama em espiral girar bem rápido em torno de você para promover uma maior aceleração dos elétrons. E a espiral precisa girar em sentido anti-horário, para, circundando todo o seu corpo físico, vai purificar os seus demais corpos e, com isso, transmutar, ou seja, transformar em luz tudo que não seja pureza, paz, harmonia, verdade, liberdade, saúde e amor. A realização constante deste exercício revela resultados bons após uma semana. Então, eu gosto de divulgar essas coisas também, e estou achando muito interessante que estou sabendo que faculdades e médicos já estão aceitando em várias áreas a meditação e a espiritualidade. Ontem eu estive conversando com a Lia Diskin, da Palas Athena, que nós entrevistamos aqui há algumas semanas, e ela falou uma coisa que eu não sabia, que a Palas Athenas tem um curso de meditação, de espiritualidade, para profissionais da saúde, que o espaço dela foi contratado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura, e já tem 8 anos que eles dão aulas de meditação para enfermeiros, médicos, profissionais da saúde. E eu achei muito interessante. Agora vamos conversar com o Miguel Filiage, que também tem uma ligação comigo, porque ele também foi jornalista e agora ele é terapeuta já há muitos anos na linha da medicina oriental. Bom dia, Miguel. Bom dia, Roberto. Eu estava até fazendo, quando você propôs essa meditação, eu estava fazendo a meditação também agora. Muito bom. Estava fazendo agora a meditação? Tá. Ótimo. Agora explica um pouco para a gente quando e como você começou a se interessar por terapias da medicina oriental, que você me fala sempre, né? Sim. Eu recebo algumas sessões de acupuntura do Miguel e acho muito bom. Como é que você se interessou pela medicina oriental? Eu já trabalho com medicina oriental, taoísta, que é a medicina mais clássica, já há uns 20 anos. Antes eu era jornalista e com o jornalismo eu
eu conheci as várias medicinas orientais e me interessei muito pela medicina oriental, porque é uma medicina muito interessante para trabalhar temas crônicos, né? E eu mesmo fui curado de vários temas que eu tinha de desequilíbrio renal com medicina oriental. Isso me empolgou muito e a partir daí eu comecei a fazer vários cursos, congressos, etc, etc, e fui indo aos poucos mergulhando nesse universo, que é um universo bem complexo e grande, e estou aí já há uns 20 anos trabalhando com isso, né? E você me falou uma coisa interessante quando a gente estava conversando antes, que a medicina oriental não se preocupa só com a doença, se preocupa com o doente, né? Com as causas, né? Isso. A medicina oriental é interessante porque ela trata as causas dos desequilíbrios. Então, vê o ser humano como um ser, não vê a doença, vê o ser humano, que é uma medicina que já foi, vamos dizer, desenvolvida a partir de um princípio de te dar longevidade com qualidade de vida. Então, a medicina ocidental, a medicina que a gente conhece, é uma medicina muito boa também, e ela te salva dos sintomas, mas muitas vezes não te cura, especialmente quando os temas são crônicos. Porque tudo que é crônico tem o corpo emocional envolvido, às vezes o corpo mental, às vezes o corpo espiritual. E a medicina nossa, a medicina ocidental, é uma medicina muito eficiente para te salvar, mas é uma medicina química, trata o corpo físico. A medicina oriental, ela te dá... outra diferença que eu acho interessante, né? Por exemplo, você vai num médico, ele te faz um check-up, faz vários exames e tal, você olha os exames e fala assim, bom, você está bem, você está bem, não tem doença nenhuma. Então, a medicina ocidental, saúde para a medicina ocidental é ausência de doença. Para a medicina oriental, saúde está ligado à paz. Se você estiver em paz, você está com saúde. Se você não estiver em paz, você já está doente. Porque a falta de paz continuada gera vários sintomas. Às vezes no corpo emocional, a pessoa fica ansiosa, fica assim, fica assada. E depois isso começa a manifestar no corpo físico, trazendo algum desequilíbrio. Às vezes insônia, às vezes dor de cabeça, enxaqueca que não passa, ou enfim, N sintomas que a gente conhece muito bem ao longo dos dias aí, né? Então, a medicina oriental ela é uma medicina muito que me surpreende sempre, porque tem resultados muito grandes para temas crônicos que, pela medicina ocidental, a pessoa tem tratamento, mas às vezes não tem cura. E pela medicina oriental, muitas vezes tem cura bem consistente, né? E é interessante tratar a pessoa, não só a doença, né? Sim. Aí encontrar as causas, né, que criam os problemas. E a gente trabalha a medicina oriental, ela tem um princípio que é o princípio de harmonizar os elementos. O que quer dizer isso? Os elementos, quer dizer, os chineses descobriram isso há 5.000 anos atrás. Tudo que existe no planeta é constituído de 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Porque na base, a essência do ser humano, das plantas, dos animais, a gente é carbono, né, na essência. Então, o que a gente faz é harmonizar os elementos. E o corpo se regenera. Por exemplo, é fácil você descobrir isso na cozinha da casa da gente. Por exemplo, se você for fazer um arroz, para você fazer esse arroz, você precisa do arroz duro, que são sais minerais, que é o elemento terra. Mas você precisa também de elemento água, você precisa do fogo, você precisa de oxigênio, para você transformar aquilo em alguma coisa comestível. Se você for numa farmácia de manipulação, perguntar para o farmacêutico o que ele precisa para fazer uma reação química no laboratório da farmácia, para fazer algum remédio, ele vai falar dos 4 elementos. Se não tem os 4 elementos, você não faz nenhuma reação química, né? O teu corpo é um grande laboratório,
faz milhares de reações químicas. O tempo todo, mesmo quando você não come nada, não bebe nada, o teu corpo é um processo em transformação permanente. E é influenciado especialmente por tudo que você vive, não só pelo que você come, mas pelo que você vive. Tem um problema aqui, você tem um desafio no trabalho, tem um desafio em casa, teve uma perda, teve uma frustração, etc. Todos esses desequilíbrios emocionais vão impactar no teu corpo emocional e também no teu corpo físico, desarmonizando os elementos internos, né? Então, o que a gente faz é harmonizar os elementos e o corpo se regenera, né? A gente não se dá conta. Isso é um dado da medicina ocidental. Por exemplo, o corpo, a tua pele hoje não é a mesma pele de 3 meses atrás. Celularmente, ela é toda renovada. A gente é um processo. Por exemplo, o teu fígado se regenera a cada 8 meses, o teu pulmão a cada 8, 9 meses, o teu cérebro. Então, teoricamente, o corpo se cura de tudo, porque ele se regenera. Mas por que às vezes a pessoa tem, por exemplo, uma gastrite ou uma úlcera que não passa, né? Melhora, depois volta. Melhora, depois volta. Quando o estômago se regenera a cada 3 meses, né? O que a gente faz é harmonizar os elementos internos. E aí, muitas vezes, a cura acontece com pouquíssimas sessões, assim, às vezes de gastrite, ou sei lá, outros temas qualquer. O que eu quero dizer é assim, harmonizando os elementos, isso também é o princípio de cura da homeopatia, né, da medicina antroposófica, né? O corpo se regenera desde que ele esteja em equilíbrio, né? Então, esse que a gente trabalha bastante isso em consultório, com resultados bem interessantes, né? Eu atendo muita gente do mundo corporativo e pessoas que trabalham, né? E hoje tem muitos problemas, muitas dificuldades do mundo contemporâneo que a gente está vivendo, que é um mundo muito mais complexo do que é o mundo de 20, 30 anos atrás, né? Eu lembro que teve até um grande mestre, né, da medicina ocidental, que é o Drauzio Varela. Eu assisti uma palestra dele há um tempo atrás. Ele falou assim, quando eu comecei medicina na década de 60, tinha poucas doenças crônicas, né? Eram mais doenças infecto-contagiosas, de fora para dentro. Nesses últimos 40, 50 anos, o mundo mudou muito, ampliou muito a velocidade, né? Então, e isso impactou no sentido de muitas doenças crônicas aconteceram, mas por causa do desequilíbrio emocional, mental, né? O mundo ficou muito mais complexo, né? E você falou no trabalho corporativo, que você atende muita gente, porque as profissões de hoje criam muitos problemas de saúde? Sim. E muitas mudanças, né? Porque hoje, por exemplo, a gente não se dá conta. Há 15 anos atrás, não tinha celular e não tinha internet. Só essas duas tecnologias fizeram com que o mundo quadruplicasse a velocidade. Isso tem um impacto nas pessoas. Por exemplo, há 15 anos atrás, há 10 anos, porque essas duas tecnologias estão implantadas hoje na alma das pessoas e na alma das empresas há uns 10 anos, né? Então, isso fez com que o mundo quadruplicasse a velocidade. O mundo se acelerou de uma maneira muito grande. E, por exemplo, há 10 anos atrás, você tinha no trabalho, você tinha um desafio grande, você tinha que fazer uma apresentação, tinha que fazer algum tipo de desafio importante. Depois você tinha uns 2, 3 dias de rotina. Então, isso significa que as células todas se abrem, se nutrem, né? Tem um alívio no corpo. Hoje em dia, as pessoas têm 2, 3 desafios grandes por dia, ou na vida pessoal, ou na vida profissional, ou vida profissional, vida pessoal. A demanda é muito grande, os movimentos de mudança são muito grandes. Isso tem um impacto nas pessoas. As células todas
do corpo ficam fechadas para responder àquele desafio. Porque quando as células se fecham, para ter descargas de várias substâncias, adrenalinas, etc., para te mobilizar, para você enfrentar aquele desafio ou fugir dele. Isso chama estresse, né? Como as células hoje em dia vivem fechadas, tem um negócio chamado estresse crônico que acomete a maioria das pessoas, especialmente das pessoas que trabalham, né? E um primeiro sintoma que é super comum que acontece, a pessoa perde foco, o nível de concentração baixa, né? Foco é ter clareza, o que é prioridade, o que é urgência e o que é necessidade. Às vezes a pessoa embola tudo, passa o dia fazendo coisa aqui e ali, chega no fim do dia, o que eu fiz mesmo? Nada. Ou tem um potencial de entrega, vamos dizer, de 100%, está entregando 20%. Isso é muito comum. Perde muito tempo, né? Às vezes eu atendo gente no consultório e falo assim, a minha vida, no meu trabalho eu precisaria ter 48 horas, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu sempre falo a mesma coisa, eu falo assim, se trata que vai sobrar tempo, porque o tempo é você que gere, o tempo é sempre o mesmo. Tem que ter clareza, prioridade, urgência, né? Saber o que é urgência, saber o que é prioridade e não perder tempo. A gente perde muito tempo. Tem que ir para cá, a gente fica fazendo curva. A gente faz muita curva. Isso aí, atualmente também eu tenho atendido muita gente com pânico, né? Hoje, no mundo contemporâneo, dentro das empresas grandes, em função de metas, de um monte de temas, as pessoas começam a ter esse sentimento de estar encurralada, de não conseguir responder com clareza as demandas, né? Aí começa a ter pânico, começa a ter um monte de dificuldade, ter dor lombar. Dor lombar está muito ligado a isso, né? A medo. A gente tem muitos medos, né? Será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Será isso? Todos os serás são medos, né? E hoje é uma quantidade incrível de gente com dor lombar. Dor lombar está ligada a medo, né? Medos conscientes e medos inconscientes. Com algumas, às vezes a pessoa, mas é que até a minha coluna que está ruim e tal. Mesmo que a coluna esteja ruim, de fato, às vezes tem um desgaste na vértebra e tal, mas embaixo tem o medo. Então, na medicina oriental, a gente trata os rins. Mesmo até para problemas de coluna. A gente trata primeiro, prioritariamente, os rins. Depois trata fisicamente a coluna. Mas tem que tratar metafisicamente os medos que estão. Por isso também eu acho que é interessante na medicina oriental que os órgãos não têm só a função fisiológica, também tem função psicológica, né? Hoje a medicina ocidental já está chegando nisso também, né? Então, por exemplo, o pâncreas, hoje tem muita gente com dificuldade por exemplo, de fé, né? O pâncreas é que bomba para a tua vida emocional quando está equilibrado. A fé, não é fé em Deus, fé em si mesmo. Fé que vai dar certo, que vai rolar, que eu vou dar conta, que eu vou entregar, que eu vou fazer, etc. Quando está desequilibrado, bomba o contrário. A gente fica um pouco pessimista em relação a si mesmo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Né? Então, por isso que até estava falando com você antes de começar. Hoje tem uma verdadeira epidemia invisível de diabetes, né? Por causa disso. Porque, como o mundo hoje está muito complexo, as pessoas perdem um pouco
a fé em si mesmo, fica com uma certa acidez, tudo é meio chato, tudo meio difícil, etc. Esse é o ambiente que dali a pouco vai manifestar o diabetes, né? O diabetes não acontece por acaso, e não é só por causa de alimentação, embora a alimentação seja um ambiente para fazer com que ele se manifeste. Mas o principal é esse corpo emocional envolvido, de pessimismo, né? Ou então muito pessimismo. Às vezes tem muita gente que vai tomar antidepressivo e tal, e na verdade a pessoa está com desequilíbrio de pâncreas, né? Fica muito pessimista, tudo muito chato, tudo muito difícil, tudo não vai dar certo, não vai acontecer, etc., né? Tem um outro muito comum hoje em dia, por exemplo, os rins, quando ele bomba para a tua vida emocional, não a coragem, mas a vontade de fazer as coisas, né? Quando ele está equilibrado, vontade de construir, de fazer, etc. Quando está desequilibrado, a gente fica um pouco cansado, exausto, tem preguiça, não quer fazer nada, né? E assim por diante. Então, cada órgão emite, quando ele está equilibrado, um tema emocional positivo e um tema emocional negativo quando ele está em desequilíbrio, né? Isso na medicina oriental, especialmente na medicina tibetana e taoísta, tem uma literatura enorme, né, com relação a esses temas emocionais ligados aos órgãos. E eu vejo na prática clínica, no dia a dia, eu atendo uma média de umas 10, 15 pessoas por dia, como isso é real, sabe? Como que tem sentido essa literatura e como isso na prática realmente funciona, né? Eu acho interessante o que você falou, duas coisas. Primeiro, eu conheço sons de cura da medicina chinesa, que tem um trabalho para o pâncreas e o baço, porque o pâncreas costuma ter autoestima baixa. Isso mesmo. E aí a gente faz um som para melhorar, tirar um pouco das preocupações do pâncreas e para melhorar a autoestima, porque é importante para a gente ter uma boa autoestima. Isso, né? mesmo, isso mesmo. Então é interessante você estar falando que assim, o pâncreas, como ele emite emocionalmente, quando ele está equilibrado, a fé, mas a fé em si mesmo, a fé em si mesmo está ligada à autoestima. A fé que vai dar certo, que eu vou conseguir, que eu vou dar conta, etc., né? Quando você está com a autoestima rebaixada, emite o contrário, a gente fica muito pessimista. Então, a autoestima rebaixada, no fundo, está ligado a pessimismo de si mesmo. Eu não vou dar conta, etc. e tal. E aí, por exemplo, tem muita gente que faz terapia para melhorar a autoestima. Ótimo, todo o processo terapêutico é válido e dá resultados bons, mas a pessoa precisa tratar o pâncreas. Se você trata o pâncreas, rapidamente você se conecta com o seu poder, retoma o teu poder. O poder, o Nietzsche que fala isso, né? O poder que você tem é o poder que você se dá. Se você não se dá poder, não se reconhece como uma pessoa de poder, poder no sentido de manifestar aquilo que você quer, né? Você não tem poder. Então, quem te dá o poder é você mesmo, né? E eu achei interessante também, Miguel, o que você falou, porque eu tive uma variedade de empregos muito grande. Eu tive 38 empregos diferentes. Mas, nos últimos 20 e poucos anos, eu montei uma livraria primeiro, outras coisas assim. Então, não tive esses problemas que existem agora nos trabalhos. E na época que eu trabalhei, não tinha nada. Eu tive muitos empregos, porque teve várias vezes que eu tinha 3 empregos diferentes.
Teve uma época que eu achei bem interessante. De manhã, eu trabalhava numa agência de publicidade como o chefe de criação. À tarde, a partir das 2h, eu trabalhava no jornal O Estado de São Paulo, das 2 até as 10 da noite. Mas eu era jovem e tinha condição, né? E no final de semana, na sexta-noite, no sábado, eu dava aula numa faculdade, de criatividade publicitária, numa faculdade em Santos. E todas as empresas que eu trabalhei, tive muita experiência e não tive nenhum problema desses que você citou, que hoje são comuns, né? Isso mesmo. Então, ainda bem que foi há bastante tempo, né? Mas sabe uma coisa interessante que você está falando? Hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam ser como você, polivalentes, fazer mais do que uma coisa. Toda pessoa que fica hoje prisioneira de um caminho profissional, ela tende a se frustrar ao longo do tempo. Então, porque as profissões mudam muito, né? Tem um estudo recente que eu estava lendo, uma coisa interessante. Do ano 2016, o ano que nós estamos, para 2020, ou seja, nos próximos 4 anos, 47% das profissões mudarão ou se transformarão profundamente. Mudarão, que eu quero dizer, terminarão ou se transformarão profundamente. Isso também tem um impacto, o mesmo estudo fala que, por exemplo, hoje das 10 empresas conhecidas que a gente conhece, empresa, loja, etc., do mundo corporativo, 4 desaparecerão em 4 anos. Então, porque a velocidade é muito grande. E se a gente resiste, por exemplo, eu vejo muito isso no consultório, a pessoa senta, vem com vários sintomas, tem isso, tem aquilo, tem dor aqui, dor ali, enfim, além de dor, um monte de sintomas crônicos. Aí você vai investigando, você chega num tema. O tema é o seguinte: aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa e ela não aceita. Então, a falta de aceitação gera muitos sintomas crônicos, né? Então, por exemplo, hoje muita gente está trabalhando e muda. Por exemplo, a pessoa fica meio reativa. Por exemplo, tem um projeto na empresa, aí dali a pouco muda. Hoje as empresas mudam com muita rapidez, porque para contemplar as mudanças do mundo. Porque se ela fica fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, a tendência é ela ser suplantada por outra, rapidamente. Então as mudanças são muito comuns. E se a gente ficar vibrando na reatividade, não, assim eu não faço, assim eu não quero. Então, isso aí vai criar uma estagnação, dali a pouco gera uma doença e assim por diante, né? Eu acho bem interessante. Agora, com seus atendimentos para pessoas que estão com problemas criados pelo trabalho, você pode falar essas coisas assim ou as pessoas se assustam? Não, eu falo claramente, porque eu vejo que as pessoas precisam ter consciência que a gente está vivendo num mundo muito diferente de 10 anos atrás, né? Não é um mundo diferente de 80 anos atrás. Nós estamos vivendo e as mudanças cada vez mais serão radicais. E a gente tem que se acostumar com elas, né? Não adianta a gente querer fugir e falar, não, assim eu não aceito, não quero mais. Na medicina oriental, uma coisa que é muito interessante é o seguinte: por exemplo, aconteceu alguma coisa na tua vida e você internamente fala assim, eu não quero isso, não aceito isso e tal. Isso cria uma coisa chamada estagnação energética. Então, essa estagnação é que vai gerar algum tipo de doença. Se você está no mundo, e se o mundo
se você está no universo, e, portanto, o planeta também está no universo, e o universo está sempre em expansão, você também precisa estar em expansão continuada. Se você, de alguma maneira, internamente, não quero mais crescer, não quero mais, quero ficar na minha zona de conforto, a tendência é você gerar doença. Tanto que eu sempre, às vezes tem gente que sonha em se aposentar, né? Para não fazer nada. Toda pessoa que sonha em se aposentar para não fazer nada, vai fazer uma estagnação interna, né? Então, isso vai gerar doença. Dali a pouco, ela acha que vai usufruir da vida e dali a pouco começa a gerar uma doença aqui, uma doença ali, e começa a frequentar, em vez de clube de campo, em vez de frequentar praia, frequentar clínica médica e também clínica de diagnóstico, porque começa a gerar doença. Então a gente tem que estar sempre na zona de expansão e não na zona de conforto, né? Quando você está na zona de expansão, você está sempre aprendendo, né? E quando você está aprendendo, você está gerando entusiasmo dentro de você, né? Então, isso eu acho que é bem importante, porque a doença, eu sempre falo isso para as pessoas, especialmente doenças crônicas, que não são contagiosas, que não são invasões de fora para dentro. Mas as doenças crônicas, num certo sentido, a gente mesmo é que cria. Ou cria de uma maneira consciente, ou cria de uma maneira inconsciente. Então, por isso que a gente tem que ter um nível de consciência cada vez mais amplo para a gente conseguir limpar essas tendências que a gente tem internamente de gerar sintoma e de ficar num papel de vítima, né? Porque toda vez que a gente fica no papel de vítima, de paciente, você não está tendo contato com o teu eu mais profundo. Então a culpa é sempre do outro, mas no fundo a culpa, ou se é que tem culpa, é sempre sua. E essa semana eu lembrei de uma coisa interessante, Miguel, porque eu tenho conversado com parentes mais idosos que eu e amigos, e todos eles têm dito que não recebem quase nunca visita de filhos, de netos, de sobrinhos, que no máximo mandam um e-mail se eles têm computador. Uhum. E eu lembrei essa semana de uma coisa curiosa, de quando eu era criança, bem novinho, 3 anos, 4 anos, todos os domingos, meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã íamos para a casa do meu avô, que tinha perto de 70 anos, ele morreu com menos de idade que normalmente as pessoas atingem hoje. E era interessante porque na casa dele moravam 2 filhas casadas que tinham filhos também, os outros filhos iam para lá também todo domingo, ou a gente ia no almoço ou ia à tarde e fazia o jantar. E aí era interessante que os homens jogavam um jogo de carta, que na época chamava sueca. Até eu aprendi depois, vendo os adultos jogando, né? E eles jogavam e conversavam muito, as mulheres cuidavam de fazer alimentos, um almoço, um jantar e também algumas sobremesas. E as crianças, nós éramos uns 20 e poucos primos, ficávamos brincando o tempo todo que estávamos lá. Então eu fiquei pensando, puxa vida, meu avô devia estar feliz porque tinha sempre visita, né? E hoje dizem que não recebe nenhuma visita, né? Então, na realidade, a gente não vai desenvolvendo muito o mundo, né? Porque não vai desenvolvendo
as relações, e é isso que você falou hoje, que eu também achava que esquema de trabalho tem umas coisas complicadas. A minha filha sempre viaja bastante para outras cidades para fazer algum trabalho, mas tem que voltar no mesmo dia. Eu acho uma coisa assim estranha, porque quando eu trabalhei, algumas vezes fazia viagem, e eu dizia, vou ficar 2, 3 dias lá para conhecer a cidade. E eles, os empresários aceitavam. Então, hoje a coisa está um pouco duvidosa. E uma coisa que eu acho que essas tecnologias todas que você citou, de celular e de internet, essa coisa toda de computador, eu acho que está diminuindo a criatividade, porque eu trabalhei em publicidade, em jornalismo, e conheci gente super criativa e sabiam escrever bem. Então, eu tinha muita satisfação em aprender de estar trabalhando com eles, né? Hoje eu não vejo criatividade nem bons textos na mídia, nem na publicidade. Eu vejo muita coisa que é copiado da internet, que aparece lá, e vejo na rua aí algum anúncio que, para mim, não faz nenhum sentido. E acho que também uma coisa que eu acho estranho, eu acho que a tecnologia diminui o número de empregos, né? Eu lembro uma coisa que achei curiosa, eu morei 3 anos em Paris trabalhando como jornalista. Andava muito de metrô e tinha muitos funcionários trabalhando no metrô. Há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, que eu fiz uma viagem para Paris, tinha no metrô, comprava o bilhetinho numa máquina, colocava o dinheiro e recebia o... E aí eu cheguei, tinha uma porção de gente e disseram, não está funcionando isso aqui, o que a gente pode fazer? Estavam falando, né? Aí eu falei, ainda sabia falar um pouco francês, eu disse, vou procurar empregados para eles resolverem o problema, porque o metrô tem muitos empregados. Eu andei tudo por ali no metrô, mais de 20 minutos, só depois de 20 minutos que eu achei uma pessoa, aí um funcionário. Aí eu falei para ele qual era o problema, e disse, puxa, não achei os funcionários, eles estão, o que estão, era horário de almoço, estão almoçando? Ele disse, não, eu sou o único funcionário do metrô. E o nível de desemprego na França já estava grande. Aí eu digo, qual é a vantagem de a tecnologia? A gente vê aí que vão sumindo muitos empregos, né? Então... o que você falou é uma coisa bem essencial, fundamental do mundo contemporâneo, porque hoje a gente compete com o planeta. Não compete mais com a empresa vizinha, com o Brasil e tal. Então, tem essa coisa da produtividade, a busca da produtividade incessante. Então, cada pessoa que trabalha hoje, na verdade, trabalha por 4 ou 5. Então, por isso que gera muitas doenças. Quer dizer, hoje, talvez metade da população, das pessoas, da população que trabalha em empresa, especialmente empresa grande, está medicada, tomando ansiolítico, antidepressivo, ou fazendo algum tipo de tratamento, porque a pessoa não aguenta, porque é muita demanda, muita coisa, por exemplo, e muitas mudanças. Por exemplo, eu percebo, você falou de jornal, hoje em dia, as empresas de comunicação e empresas de agência de publicidade, de comunicação, empresas de comunicação, está passando por uma revolução enorme e de enxugamento, né? Hoje em dia se trabalha com muito pouca gente e essa coisa da qualidade também fica bem comprometida, né?
Mas isso em qualquer outra área, né? Então é um mundo muito difícil, muito complexo, que a gente não sabe muito bem para onde vai. A única coisa é que eu sempre aconselho as pessoas: você precisa se tratar. E se tratar não é só quando você tem uma dorzinha, aí você sai correndo, ou uma dorzona, vai para o médico, ou vai para o hospital. E isso não é se tratar, isso é um pronto-socorro. A gente tem que estar continuamente se preparando, continuamente se tratando, mesmo que quando você não tenha nada. Faz yoga, faz meditação. A meditação, hoje, muitos executivos, grandes executivos, presidentes de empresa, algumas pessoas que eu atendo, fazem meditação. Por que faz meditação? A meditação não tem nada de esotérico. A gente pensa, em média, 60 mil pensamentos por dia. A maioria desses pensamentos é lixo. Não serve para nada. É coisa que a gente pensou quando tinha 10 anos de idade, 11, é um monte de medo de tal. Quando você pensa, não sobra espaço para o novo. Então, o novo acontece entre pensamentos. Quando você deixa de pensar, é que vem as ideias novas, né? Se eu faço as coisas sempre do mesmo jeito, eu sempre vou ter os mesmos resultados. Para eu ter resultados novos na minha vida, eu preciso fazer coisas novas. Para eu fazer coisas novas, eu preciso parar e me esvaziar. Isso que a meditação faz. Para se esvaziar, para vir um novo. Todos os grandes criativos do mundo meditavam ou meditam, né? Você pega o Tom Jobim, meditava, né? Você pega o Isaac Newton, que fez a Revolução Industrial. Ele meditava 2 horas por dia. O Einstein, né? Ele tem uma frase dele que eu acho interessante. Ele fala assim: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar e eis que a verdade me é revelada. O Einstein, a teoria da relatividade, foi um insight que ele teve meditando. Depois ele foi estudar. Então, a meditação hoje em dia, além de fazer uma faxina mental, porque tem muita atividade mental, excesso, a gente tem muita informação pela internet, pelo celular, todo mundo. Você vai num restaurante, tem 4 pessoas na mesa, nenhum está conversando, está todo mundo, cada um com o seu celular, conversando no celular. É uma coisa meio louca. Com certeza. Não é? Então, isso não significa que você esteja conectado e com um monte de informação. É um monte de lixo. Boa parte do que você está é lixo. É uma conversa fiada. Então, por isso, quanto mais informação, mais a gente tem que se voltar para dentro. Se voltar para dentro é você se curar. Perfeito. Nós estamos chegando no fim do programa, Miguel. Dê alguns dados de quem quiser conhecer mais do seu trabalho. Você trabalha bastante com acupuntura, né? Mas também a medicina oriental, ela tem vários procedimentos, né? E um dos procedimentos que a gente utiliza é a acupuntura, mas tem outros mais também. Eu atendo aqui em São Paulo, né? E para quem, mas mesmo que a pessoa não queira me procurar, procure algum tipo de tratamento com medicina oriental, com outras pessoas, o que for, porque tem resultados grandes, aumenta muito a tua qualidade de vida, a pessoa fica com muito mais poder para enfrentar o dia a dia, e o poder e empregabilidade, porque hoje um grande problema que eu vejo que a pessoa chega reclamando que perdeu o emprego e tal, é porque a pessoa está muito desfocada. E aí perde o emprego porque ela não conseguiu se tratar, ou não se percebeu que estava com dificuldade, achando que a vida é daquele jeito.
Não é. A gente precisa hoje, mais do que nunca, se tratar constantemente. Alguma coisa você precisa fazer por você. E não é a empresa que vai fazer, é você. É você com você mesmo. Né? Perfeito. E você tem site ou blog? Eu tenho site, blog, mas para mim entrar em contato comigo, eu tenho um telefone do consultório da clínica, que é em São Paulo, né? 99658-5612, ou Miguel Filiage, FILLIAGE, @gmail.com. Perfeito. E nós estamos chegando ao fim do programa. Muito obrigado, Miguel. Obrigado. E, como sempre, como eu disse para vocês, nós íamos ter uma ótima entrevista. Muito obrigado, Miguel. Gostei bastante. E, prezados espectadores, prezadas espectadoras, na próxima quarta-feira estaremos aqui, com certeza, fazendo outra boa entrevista. Ainda não tenho definido quem vem, mas com certeza teremos coisa boa. Até a semana que vem e tudo de bom para vocês e para todos nós. Fiquemos todos com Deus. Obrigado.